Aí, fala pessoal, e aí meu amigo Luiz, E aí, tudo Mister jóia? Chops? Turma, vamos lá, hoje a gente vai falar sobre um assunto e vou direto ao ponto aqui. Eu acredito que seja um assunto que pode tornar sua vida muito melhor. É a diferença do sucesso para o fracasso tá nesse assunto que a gente vai falar hoje, que é psicologia financeira. E lógico que hoje o especialista é meu amigo Luiz aqui, esse cara entende tudo sobre isso. Lógico que, assim, também tô no paro aí também, Luiz, que é uma coisa que eu gosto demais de estudo, mas eu sei que você é o cara que vive falando sobre isso, o cara que é altamente disciplinado, muito inteligente. Então, Luiz vai falar muito sobre isso hoje com vocês e espero que vocês gostem, tá? E aí, Luiz, vamos pra cima? Vamos pra cima sempre, né? Trazer aquele conteúdo enriquecedor pra galera, fazer a diferença na vida das pessoas. E pra gente começar já, eu não sou psicólogo, né? Já É, falar isso de aí. psicologia financeira, mas eu sou psicólogo. Mas eu entendo um pouquinho disso aqui, ó, da mente, Uhum. das coisas, tudo que eu coloquei em prática, do que eu já aprendi, do que eu já estudei e que eu vi que funciona. Então, pode puxar aí, Jobs. É isso aí. Comece. Inclusive, Luiz, a grande diferença de grandes players do mercado, de caras que estão aí avançadíssimos nos seus negócios, ganhando muita grana, tendo muito resultado, eles sempre falam muito sobre isso. Você vê o caso aí do Paulo Marçal, né? O cara Sim, sempre, tudo que ele fala é da mente. Tudo que ele fala é da mente, perfeito. é hacker. Lógico que ele faz um jogo de palavra, um jogo de cintura ali para chamar a atenção de todo mundo, mas os resultados que aquele cara tem, tudo veio da psicologia financeira e mental dele, né? Sim. Então, Uhum. tudo tá baseado nisso aí, na mente. É. Então, hoje, vamos começar falando um pouco sobre isso aí, né? Uhum. Que né, o primeiro passo é psicologia financeira, da grana, né? É. Desde criança que a gente tem que saber mais sobre isso aí, né, Luiz? Uhum. A psicologia em si, quando a gente vai falar da mente, como tudo na vida, não importa o que aconteça com você, mas sim como você reage àquela situação. Eu sempre gosto de falar isso daí. Porque isso vai ter a ver com tudo que você faz na sua vida. O jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas na sua vida. Então, se você é disciplinado com dinheiro, você vai ser disciplinado com dieta, com exercício físico, com trabalho, com estudo. Você vai levar isso para todas as áreas da sua vida. É, Quando a gente fala do dinheiro, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Warren Buffett, que ele fala: se você não controla as suas emoções, você não controla o seu dinheiro. Porque se você não controla a sua emoção, você age muito impulsivamente. E aí você não consegue controlar o seu dinheiro, então você está sempre gastando mais do que você investindo. Então você sempre está ficando para trás. Isso tem a ver, se você parar para pensar. Muitas pessoas têm a sua receita ali mensal, seja através do seu trabalho, de herança, seja através do rendimentos também. E as pessoas passam meses ali e falam, pô, eu sou uma pessoa que eu mereço. Tem muito essa questão do merecimento. Ah, eu trabalhei, eu mereço. Eu trabalhei, eu mereço. Todo mundo merece. É. Se você parar pra pensar. Porque Você todo mundo tá vivo, trabalha, você pô. Todo mundo merece. trabalha, todo mundo estuda. Só que a diferença entre você merecer, que é algo de curto prazo, e algo que você vai desfrutar no longo prazo, ele tem muito mais sentido. Mas ele requer controle emocional. Então você precisa entender que você precisa abrir mão de prazeres momentâneos para ter prazeres duradouros e ter uma vida mais tranquila. Até porque para você ter agora sai mais caro do que você ter no futuro, né? Com Então, certeza. você quer um carro, se você vai financiar, vai sair bem mais caro. Uhum, E se você vai juntar, esse dinheiro que você está juntando, ele já vai te dar um rendimento. Então, ao invés de juntar 100 mil, você vai juntar 70 ali durante o período, esses 30 vai ser de juros. uhum, Então, você vai juntar 70 para comprar um carro de 100. E se perfeito. você financiar, você vai pegar esse mesmo carro de 100 e vai pagar 200, né? Uhum. 250. E é uma coisa assim muito legal de falar, porque eu vejo que a maioria das pessoas, quando cometem seus equívocos financeiros, é simplesmente por uma coisa. Porque elas querem provar aquilo para alguém que não merece ser provado nada. Você vai comprar um carro financiado, vai se lascar todo financeiramente, porque você quer mostrar para seus amigos que você tem um carro XYZ. Você vai fazer uma viagem porque você quer provar para as pessoas que você está viajando. Ou seja, o tempo todo você está se financiando, o tempo todo você está querendo provar para alguém algo. E quando você não tem isso, quando você zera isso da sua mente, que você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa de elogio e nem de crítica, você segue o jogo. E você faz aquilo que precisa ser feito. Show de Caramba, ficou muito forte isso daí. Ficou sim, parabéns, cara. Isso aí.
É, Então, as pessoas precisam entender isso. Quando você não precisa provar nada pra ninguém, você consegue dominar a sua emoção e você consegue ser disciplinado, tanto no dinheiro quanto nas outras coisas que você vai fazer. E eu posso até trazer o meu exemplo. Eu lembro quando eu tinha meus 19 anos, que eu estagiava, eu tinha uma bolsa de estágio que eu pagava minha faculdade e sobrava R$ 150. Eu lembro disso até hoje. Nunca esqueço desse dinheiro que sobrava pra mim. E eu vendia o vale alimentação também, pra eu poder ter um dinheiro ali no mês. E eu via muitos meus amigos, que eu quero comprar carro, não sei o que. Eu falei, meu, não faz sentido pra mim comprar um carro, porque eu vou financiar todo, pô, eu vou me lascar inteiro, né? E aí eu lembro que logo no começo da faculdade o meu professor falava, compre ações da Petrobras e da Vale, Petrobras e da Vale. Eu nem sabia o que era isso. Assim, pô, que Aquela é época isso que era esse cara tá falando, né? complicado comprar naquela época, né? Era demais Burocracia complicado. Eu gigante. falei, meu, eu vou ficar nesse negócio aí, que eu vou atrás disso. E aí fui fazer comparações, nem sabia o que eu tava fazendo, mas fiz mesmo assim, errando. Mas o meu pensamento era assim, pô, eu quero ser dono de empresas. Eu quero aprender a ganhar dinheiro. Eu quero fazer dinheiro. Eu não quero. Eu quero que o dinheiro trabalhe pra mim. Eu não quero trabalhar pelo dinheiro. Porque se eu trabalhar pelo dinheiro, eu vou estar sempre correndo atrás do dinheiro. Agora, se eu fizer o inverso, eu vou estar dormindo e o dinheiro vai trabalhar pra mim. E aí foi exatamente nessa situação que eu falei: poxa, eu consigo ter uma mente aonde eu sou diferente dos meus amigos. Porque a maioria tudo queria comprar carro, comprar carro, comprar carro, e eu tava sempre investindo, 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 investindo. Seja através de investimento mesmo, quanto de conhecimento. Eu tava sempre atrás disso. Falei, meu, eu preciso sempre ser melhor, ser melhor, ser melhor, ser melhor, ser melhor. Porque eu zerava isso da minha cabeça. Eu falei, não preciso provar nada pra ninguém. Eu sou eu, ponto, acabou. E vamos embora. Show de bola, Luiz. Isso aí responde muito também uma questão que muita gente tem total conhecimento técnico do dinheiro, mas a parte emocional não tem. Então, o Uhum, cara, por exemplo, só o que eu tenho é amigo contador, né? Se você chegou de paraquedas aqui, eu sou contador, tenho escritório de contabilidade, a gente atende o Brasil inteiro, então tenho muitos amigos contadores aí. E a gente vê alguns amigos contadores que é pra gente ter um conhecimento técnico maior sobre finanças, sobre dinheiro, sobre economia. E a gente vê amigos lá, cara, os caras tudo ferrado, com carrão, tudo, e o cara devendo até o semi-eixo, como diz o uhum. Matuto, sabe? Sim. Cara, muito. Aí é péssimo, né? Porque a pessoa acaba não tendo uma vida a longo prazo que ela deveria ter. Às vezes Uhum, a pessoa como a gente falou, é merecedor, porque trabalha muito, tem uma família, uma pessoa honesta, digna, uhum, mas acaba não tendo esses resultados. O cara, pô, qual é a diferença? E tem fulano ali que nem faz tudo isso e tem resultado. É uhum. muitas vezes, não, quase sempre é a questão a parte psicológica, né? Psicológica, é total. É porque exatamente, tá sempre naquela questão de querer provar algo para alguém. E aí, não só o provar algo para alguém também, que é muito forte, como a raiz de tudo é do seu começo como criança. Uhum. Através dos exemplos que você teve dentro de casa, da sua escola, das pessoas que você convivia. A partir dali é que você começa a ter uma ideia sobre dinheiro. Eu posso usar o meu exemplo, porque lá na minha casa, meus pais é aquilo, a criança ela aprende muito mais pelo exemplo do que pela fala, né? Tem Total. aquilo que você tá visualizando. E eu lembro que meus pais tinham um porquinho que eles guardavam o dinheiro lá. Sempre colocavam um dinheirinho lá. E eu lembro disso até hoje. Então isso ficou na minha cabeça, de que, pô, eu tenho que fazer isso aqui também, eu tenho que fazer isso aqui também. Então quando criança eu tinha um cofrinho lá que eu colocava a minha moedinha, o meu dinheirinho que eu ganhava do meu pai e da minha mãe, né? Às vezes também vendi um desenho, também vendi desenho, uma época revendi CD de videogame. Ou seja, porque eu vi aquilo acontecendo. Agora, se eu tivesse em casa, exemplo dos meus pais que fossem gastões, que sempre passavam dificuldade, esse seria o meu exemplo que eu modelaria. Então, logo quando criança, a gente já modela os nossos pais como exemplo. São as pessoas que estão ali perto de nós, assim como os nossos familiares, nossos avós, nossos professores. Então, a raiz de tudo começa lá quando você é criança. E aí vem não só o exemplo, mas também as coisas que são faladas. Quais coisas são faladas? Ah, o dinheiro é a raiz de todo mal. Todo rico, ele é metido. Sabe umas frases que não tem nada a ver? É mais fácil. Existem pessoas que têm dinheiro e que não têm humildade, se eu poderia dizer assim? Sim, existe. Assim como também tem pessoas que têm dinheiro que são, pô, pessoas É. formidáveis, que tratam todo mundo bem, que você acha que nem tem dinheiro, porque as pessoas não se apegam a isso. Quem sabe fazer dinheiro, quem tem dinheiro, não mostra que tem dinheiro. Começa por aí também.
E tem muita gente também que não tem dinheiro e que também é muito arrogante, né? Exatamente. Aquela pessoa que você olha assim, caramba, se esse cara tivesse dinheiro, ele ia passar por cima de todo mundo. Uhum, E muitas vezes o que tem feito essa pessoa não ter resultado é justamente isso, né? Ser ganancioso e passar por cima dos outros, né? uhum. Por É, conta disso. Cara, exatamente. esse negócio do porquinho, eu tava lembrando aqui que eu sou louco pra fazer isso, não tem mais condição de fazer isso, que a gente não pega mais dinheiro, cara. Não tem mais moeda, não tem. Tudo é Pix, tudo é dinheiro online hoje, eu não consigo fazer. Então hoje, qual é a forma que eu faço isso com a minha filha? Primeiro, eu até mudei a estratégia da última vez que a gente conversou aqui. Todo o dinheiro que a minha filha pega, eu disse: olha, todo dinheiro que você ganhar de qualquer pessoa, sua avó te deu, eu te dei, você vai guardar 50% e os outros 50% você pode rasgar, fazer o que você quiser. Uhum, Aí passou-se o primeiro mês, ela no início não gostou muito, né? Porque, pô, vou deixar de gastar e comprar minhas coisas. E aí eu fui e mostrei pra ela, que lá tinha um dinheiro, lá tinha 100, R$ 200 no início, hoje tem bem mais lá. E aí ela, quando foi no segundo mês, olha filha, tá vendo aqui, ó, agora tem R$ 101. uhum. Mas, oxe, esse R$ 1 veio o quê? Dos juros. Então, quanto mais você guarda, mais o dinheiro vai aumentar para você. E lá na frente Uhum. você vai usar só esse R$ 1, 2, 10, 15, 20. Você vai usar somente o dinheiro desses juros para você comprar suas coisas e o seu dinheiro vai continuar aí. Caramba, aí ficou assim. Uhum. Por último, agora eu mudei um pouco a estratégia, que é para ela também usufruir, sabe, Luiz? Ela não ter também aquele sentimento de só guardar. Ela tem que Boa. guardar e usufruir um pouco. Então, qual foi a estratégia agora? Vai continuar. Tudo que ela ganhar dado, minha mãe, eu, minhas tias, ganhar de alguém, ela vai guardar 50%, vai gastar os outros 50%. Mas o que ela tá trabalhando agora, só, você vai guardar só 10% disso aí. Uhum. Daí ela começou a trabalhar comigo no escritório essa semana, não sei se você viu o post lá no Eu Instagram. vi lá. Cara, tá feliz demais, tá lá ajudante do marketing, Uhum. tá fazendo um negócio legal lá, com 10 anos de idade. Olha aí. E aí ela vai e tem um salário dela todo dia que ela trabalha na diária, recebe uma vez por mês. Quando o dinheiro cai na conta dela, ela vai guardar 10% e o resto é salário para ela usar no dia a dia. Olha que legal. Parabéns, Ela Jobs. tá Gostei. animadíssima Olha com isso aí. aí. Já incentivando a filha desde Sim, pequena a importância do trabalho, ela entender como o dinheiro é feito, sim, né? Então tem ali você como exemplo trabalhando e ela também já começa a entender a importância do dinheiro, como administrar. E hoje também ele torna o processo um pouco mais fácil essa questão do guardar dinheiro, porque se você for olhar como meus pais faziam, que era guardar no porquinho, não tinha juros nenhum, era só juntar dinheiro. Hoje em dia, o tanto de opção de investimentos que tem, é, a gente consegue guardar o dinheiro e ainda consegue ganhar alguns juros ali que seja. Então hoje as coisas ficaram até melhores do que era com certeza. anteriormente. E parabéns aí pela sua Cara, Luiz, atitude. e falando sobre a questão da psicologia que você falou muito, a história do dublê de rico, né? Você sabe o que é isso, dublê de rico? O cara que aparenta ser muito rico, mas deve tudo, cara. É carro 100% financiado, casa financiada. Casa ainda bem que é um bem duradouro, né? Mas o carro, você financiar o carro a não ser que realmente você precise, cada casa é diferente. Mas na Uhum, maioria das vezes não é uma boa, né? sim. Uhum, Às vezes você financiar o seu primeiro carro, um carrinho popular, que o valor é menor, ainda vai que você vai ter o seu transporte, e depois disso eu acho que também não vale muito a pena. A ideia é sempre juntar, uhum, né? E aí, aconteceu agora recente, que eu até contei em outro podcast aí, que eu precisei passar o meu carro um pouco mais caro para frente e pegar um carro mais barato, mais popular. uhum, Porque eu fiz um investimento muito alto, foi uma oportunidade, e quando a gente pega uma oportunidade, todo bem que é mais custo, você se desfaz na hora, né? uhum. E aí minha filha meio que questionou no início, pai, cara, e a gente tava com um carro tão legal e passou por esse agora, não gostei não. Aí eu fui explicar pra ela e mostrei, olha filha, a gente pegou aqui um patrimônio, comprou um patrimônio aqui de quase, eu tava lá, aqui não tem frescura mesmo, quase R$ 500 mil, quase não, R$ 1 milhão o patrimônio que a gente comprou agora, pela metade do preço. Então, na hora, o que eu tinha, passei para frente para pegar essa oportunidade e não me desfazer de outros imóveis, Uhum. né? Me Perfeito. desfazer, o imóvel que eu me desfiz é o quê? O imóvel não, o bem que eu me desfiz foi o quê? Um carro mais caro. Um Uhum. carro na faixa de R$ 130 mil, e aí eu peguei um de 60. Uhum. Metade, mudei, migrei para Mudou. metade, Uhum. e ela questionou no início, eu disse, não, vou aproveitar a oportunidade para ensinar ela psicologia financeira, como é que funciona. Aí eu expliquei tudo para ela, filha, daqui a tanto tempo papai vai deixar de gastar e de aluguel R$ 5 mil no negócio. A gente vai ter nosso prédio do escritório, que inclusive é a sede da de contabilidade, a nova. Uhum. Cara, e ela foi olhando, daqui a pouco, caramba, pai, que legal. Aí ficou feliz da vida. Uhum. E aconteceu outra coisa interessante, que é o que você fala, que as pessoas vão te questionar
E aí você tem que dizer, cara, será que isso me incomoda ou não? E de fato, isso é um treino. Para não lhe incomodar, não é uma coisa tão simples assim, não, porque a gente vive em sociedade. Sim. Então, você quer que as pessoas lhe vejam como uma pessoa bem-sucedida e tal. Uhum. Quando alguém lhe questiona alguma coisa relacionada a isso, você fica meio assim. Então, eu fiz essa troca, essa negociação com o carro, e encontrei um amigo meu antigo lá da igreja, e o cara Uhum. chegou, ô, Jobs, nem tinha te conhecido nesse carro aí veio falar comigo, Luiz, disse, e aí, cara, o que é que aconteceu, rapaz? Trocou de carro, já meio querendo, curioso, querendo saber, foi que aconteceu uma situação e eu tive que passar o outro pra frente, aí ele olhou pra mim e disse, cara, essas coisas acontecem, mas vai melhorar. Uhum. Sim. Aham. Como quem diz, ele tá quebrando. Aham. Aí minha resposta foi, com certeza vai melhorar, meu amigo. Aí eu não dei explicação nenhuma, Uhum. não me interessa dar explicação pra ninguém do que tá acontecendo. Sim. E eu fiquei, aí depois eu até pensei nisso, sabe? Caramba, realmente eu tenho treinado muito bem isso em mim. Legal. Treinado a não me importar com o que as pessoas olham, as pessoas acham, se eu sou Uhum. rico, se eu sou pobre. Uhum. A única coisa que eu gosto muito que as pessoas vejam em mim é a inteligência, quem eu Perfeito. sou de verdade. Isso aí, Uhum. lógico que eu tenho o maior prazer de Uhum. um amigo como você me elogiar. Pô, cara, você é inteligente, você é desenrolado. Isso aí, eu acho que a vaidade pra mim nesse sentido é muito melhor do que você. Pô, o Jobs tá rico. Uhum. Com certeza. Preenche muito mais, né? Sim, com certeza. Teve duas coisas que você comentou do carro financiado, que às vezes é necessário você financiar um carro, né? Eu sempre vejo assim, se você vai financiar um carro para você provar algo para alguém, eu sou contra. Sim, Se você vai financiar um carro porque, pô, eu vou financiar esse carro porque eu preciso, porque eu vou trabalhar melhor, eu vou não sei o quê. Você vai fazer mais grana com aquilo? Mete o aço. Tem que fazer. com Agora, certeza. se você vai sempre na linha de que tem que provar algo para alguém, o negócio não vai dar. Você só vai andar para trás. E aí, quando as pessoas elas se preocupam com te criticar, eu sempre olhei por esse lado. De que eu olhava assim e falava assim, pô, deixa eu ver essa pessoa que tá me elogiando, me criticando. Normalmente as pessoas criticam, né? Sempre é crítica, não tem jeito. Você pode usar camisa roxa, você pode andar de. Alguém sempre vai falar de você, não vai ter jeito. E eu sempre olhei assim, quando eu tive uma crítica, eu falava assim, pô, essa pessoa que tá me criticando, eu não ligo pra crítica porque eu falo, essa pessoa, o que que ela tem? Se ela é uma referência pra mim, primeiro que as pessoas que vão te criticar, que querem te ajudar, elas fazem críticas construtivas. É totalmente diferente. Ela fala assim, cara, pô, aquilo lá que você fez, e se você fizer assim desse jeito? Ela tá te fazendo uma crítica construtiva pra você construir. Agora, quem não quer te ajudar, ele já vai falar assim, ô, aquilo lá ficou uma bosta. É bem assim, entendeu? E aí tá ali na sua mente você entender aquilo e falar, meu, eu não ligo pro elogio, não ligo pra crítica. Você zera aquele valor e aí você segue a vida. Quando a gente entende isso, da crítica construtiva, você ouve, de fato, a pessoa que quer o seu bem. E você percebe que aquela pessoa, ela é uma referência pra você, quando é uma crítica construtiva. Agora, quando a pessoa não tem não é referência pra você, que é essa pergunta que eu faço. Pô, essa pessoa é referência pra mim? Pô, não é, então tô cagando porque ela tá falando, sabe? Perfeito, Luiz. No É final psicologia. psicologia e você não ligar muito porque as outras pessoas pensam, né? Uhum, E como a questão do financiamento, Luiz, cada pessoa tem uma situação diferente, né? Eu já vi casos aí, por exemplo, o camarada que começou a trabalhar sozinho, tá? Tá muito bem financeiramente, com um saláriozinho um pouco melhor e é louco para ter determinado carro. O cara juntou ali a metade e financiou a metade. Ele tá muito feliz com isso. Só que na maioria das vezes não é bem isso que acontece. O uhum, camarada vai comprar justamente para mostrar para alguém. Ele pega um carro de 100 mil, financia pelo pé, uhum, total o carro, meu amigo, ele fica com uma despesa absurda, comprometendo o salário dele, né? sim. Total. É. Os juros no Brasil, eles são muito altos. É um dos maiores juros a nível mundial. Então, se você não tiver esse controle e se você não enxergar de Uhum. fato a sua vida, você não tiver um plano, é quase certeza que você vai chegar lá com seus 60, 65 anos, você vai passar dificuldade na sua aposentadoria. Trazendo dados aqui, cerca de 70 a 80% da população é, são pessoas inadimplentes. Ou seja, são pessoas que elas. Inadimplentes? Vixe, acho que eu vou ter que fazer esse corte, que eu esqueci o dado, peraí. Ó, grava aí, ó, meu 39, peraí. Deixa eu lembrar aqui. Pessoas inadimplentes, tem as pessoas o quê mesmo? Inadimplentes e pessoas Não, que estão endividadas? endividadas. É, deve ser Não, endividadas, né? não. Inadimplente é quando a pessoa
ela Não tá pagando lá, não tá? tá pagando. Agora, endividado é quando a pessoa de fato não pagou. É isso mesmo. Então, voltando. Existem dois tipos de pessoas: as pessoas que estão inadimplentes e as pessoas endividadas. O brasileiro, de 70 a 80% da população, são pessoas que estão inadimplentes, que elas estão com as parcelas em atraso e não estão honrando com seus Sim. compromissos. E endividado vai para mais aí, né? E aí, quando a gente olha por esse lado, a gente vê que as pessoas, elas não têm um plano financeiro e não se preocupam com o seu futuro. Então, o risco de quando ela chegar nos seus 60, 65 anos, dela ter pessoas igual ao que tem no convívio dela na mesma idade, a chance é muito grande. Porque se você conversar com o seu, pode ser com seu pai, com sua mãe, com seus tios, seus avós, pessoas nessa faixa etária, se você perguntar pra eles, como é que você gostaria de estar quando você tivesse seus 60, 65 anos? Certeza, é certeza que eles vão responder: pô, eu queria estar bem, eu queria ter dinheiro pra eu poder comprar meus remédios, queria estar morando numa casa legal, eu queria estar viajando. Certeza. Aí se você pergunta: pô, mas o que que deu errado? Porque eu já fiz esse exercício. Fiz exercício com meu avô. E meu avô fala assim pra mim: filho, bom, eu tive sua mãe, tive sua tia. Ou seja, tá sempre financiando, vai prestando atenção. E aí eu comprei minha casa, financiou. E depois comprei meu carro, financiou. E aí depois são os imprevistos que vão surgindo, que aí sempre tem alguma coisa pra fazer, arruma uma casa, faz uma viagem ali para eu e sua avó ficar bem. Eu falei, caramba, então é isso. Então a galera tá sempre financiando. Então quando você tá sempre financiando, você tá sempre correndo atrás do rabo. É, Que é a corrida dos ratos. sim. Do. Quem roeu o meu queijo, né? Não, 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 do Robert Kiyosaki, o Pai Rico, Pai Pai Pobre. pobre. Corrida dos ratos. Acho que tem um livro, acho que é Quem Mexeu no Meu Queijo, que É, é dois ratinhos que fica. Cara, vocês precisam ler, é muito legal. Depois de ler esse eu não livro li aí. esse aí. Então você tá sempre correndo atrás do rabo. Então quando você tá sempre correndo atrás do rabo, a conta nunca vai fechar. Então quando você tiver seus 60, 65 anos, você vai ter o mesmo resultado dessas pessoas que te cercam hoje. Então o único modo de você não repetir o resultado delas é você fazendo algo diferente, você se planejando desde já. E nesse planejamento você vai cada vez aprendendo mais a lidar com o dinheiro, né? Uhum. Que aí vem a parte de você, a parte técnica, que é entender, e aí vem a parte psicológica, que é isso aí que a gente falou sobre ganância, sobre querer. Ganância, vamos falar ainda, mas sobre a questão de querer parecer dublê de rico, né? Querer parecer ser rico para os outros, né? Uhum, exatamente. E a ganância também é outra parte, né, Luiz? Que é péssima, né? Pra É, quem quer ter mais do que pode. uhum. Essa parte da ganância, ela. Existe a ambição e a ganância, né? Sempre a gente olha por esses lados. A ambição é quando você realmente faz aquilo que seu coração ali tá pedindo, que você vai ter paz pra você poder fazer, porque você quer mais e show de bola. A ganância é quando você quer passar por cima de todo mundo pra você conseguir aquilo e não vai ser algo saudável, porque você não vai deixar boas impressões nas pessoas, você vai passar por cima das pessoas. Isso não é legal, né? Uma hora aquilo que você conquistou é tirado de você. Isso aí pode ter certeza. Agora, quando é com ambição, o negócio acontece naturalmente, você deixa boas impressões, você deixa boas referências, as pessoas te admiram. É totalmente o oposto ali da ganância. Eu acho que quem usa muito da ganância para ter resultado nas coisas, ele acaba também criando muita inimizade, né? Então você vai ter muito problema com outras pessoas, né? Uhum, Como, exatamente. como a vida é uma sociedade, a gente sempre tá em sociedade, sempre tá em grupos. Uhum, Quando você acaba sendo mais, nesse caso, é importante você ser bem visto, sim. Você ser visto como um bom pagador, uma pessoa que honra tudo, né? Todas as suas dívidas, todas as suas promessas. Então, uhum, quando você é um cara ganancioso, você passa por cima de tudo isso. é, E aí, daqui a pouco, você tá sozinho e ninguém quer se aproximar de você por isso. Eu e- acho que é um dos maiores prejuízos de quem é ganancioso isso aí. total. E tem uma outra coisa, né? O cara que é ganancioso, ele pode até chegar lá onde ele quer, mas uma hora aquilo vai ser tirado dele. E aí, quando for tirado dele, ele não vai conseguir fazer de novo a grana que ele fez chegar onde ele fez. Porque a gente precisa de pessoas pra chegar em qualquer lugar que a gente queira chegar. E quando a gente une pessoas, quando a gente se dá bem com pessoas, quando a gente se torna referência, nós somos pessoas que respeitamos as outras pessoas. Consequentemente, se uma vez algo que você fez deu errado, se você fez aquilo com louvor, se você conseguiu ter. Como é a palavra que eu poderia usar? Você consegue fazer de novo.
entendeu? Porque as pessoas te enxergam como uma pessoa boa. Porque você chegou onde você chegou, não foi passando a perna em ninguém. Então você tem a admiração daquelas pessoas pra poder fazer de novo. Top demais isso aí, né? É. Eu que eu digo isso aí, no escritório nós trabalhamos muito os valores do time, né? Então, Uhum. primeiro, para você entrar no escritório, você tem que ter valores, e um dos valores é isso aí, o senso de comunidade, de ajudar o próximo. E aí eu tenho visto que a turma lá tem evoluído financeiramente a cada dia, né? É, que O legal. time. É uma das Hum, coisas que eu tenho muito orgulho na vida, é a turma da de contabilidade lá. Esses caras, a turma tá voando, voando uhum. mesmo. Legal. E muitas vezes eu chego e eles têm inventado coisas novas, novos projetos, isso lá internamente, sem eu Hum. saber. Aí só vem me apresentar, show. E tudo pautado nisso. Primeiro a gente escolhe as pessoas certas, porque é, faz um pouco de medo de dizer isso aqui, que é até polêmico. Muitas vezes a pessoa que é muito gananciosa já vem de berço e é difícil mudar. Uhum. Essa pessoa só vai mudar depois de levar uma pancada muito grande ou através de religião. Mas tem uma dificuldadezinha maior de mudar. Você acha isso aí, Lili? Ele tem uma dificuldade de moldar porque a gente tá falando de cultura, né? É, E aí, quando nós temos uma empresa, existe a cultura da empresa, daquelas pessoas que já estão convivendo ali. E quando vem uma cultura de fora, ou a pessoa se adapta, ou ela, sim. automaticamente, o ambiente já expulsa ela. Isso é automático. E é muito difícil a pessoa se adequar a um ambiente que é tão forte, tão É. influente ali, se ela já vem com uma cultura muito pesada, nesse caso que você usou do exemplo da ganância. Vai É. ser muito difícil ela mudar. Então, automaticamente, o ambiente vai expulsá-la. Porque ela mesma vai falar, ah, essas pessoas são tão otimistas, né? Povo chato, É só povo vai... chato. Como que é que a galera fala? Pô, que essas pessoas são tóxicas. Eu falo, É. puta que pariu. Enfim, seguimos o jogo. Mas tudo tem a ver também com a psicologia, da pessoa querer ou não aceitar todas as coisas que tem pela frente. Então, tudo é um modo como você enxerga. Eu sempre falo assim, em uma situação, seja ela financeira, seja ela qual for, só haverá dois modos de você enxergar. Ou você tem a ótica da perda, ou você tem a ótica do ganho. E aí você tem que sempre olhar pelo lado e falar assim, pô, se eu perder, beleza, perdi. Mas o que eu tô ganhando com isso? Porque na perda tem o ganho É. também. Aí você vai ganhar conhecimento, às vezes você vai perder dinheiro, vai perder dinheiro. Vai ganhar conhecimento, vai conhecer pessoas, vai conhecer um lugar novo, vai conhecer uma comida nova, algo novo vai acontecer. Só que nem todo mundo tem esse olhar. Muitas pessoas têm só olhar da perda. Tudo tem a ver com a É. psicologia, no final das Então, no contas. final, seu professor lá lhe deu uma boa dica, né? Você investiu, deu tudo errado. Qual é que é? O seu professor lá do investimento da Petrobras e Vale, Exatamente. né? É. Deu errado, perdi dinheiro, mas eu Aí, aprendi tanta coisa. e te deu o start, né? Te Me deu deu o start. start. Me deu start. Porque o dinheiro que eu perdi, o conhecimento que eu absorvi, foi de graça. O É, dinheiro que eu perdi. E era suado o dinheiro, viu? é. Que era Essa, R$ 150, mas o VR vendido, o Vale Refeição vendido. Era duas coisas vendidas. E eu mesmo assim tava lá comprando, tomando prejuízo. Eu vendo meus amigos andando de carro. Eu falei, nem quero esse negócio aí, bora. E era assim, pô. E eu olhava por esse lado, entendeu? Eu falei, pô, é a ótica da perda ou do ganho. Por mais que eu estivesse perdendo dinheiro, eu falei, meu, a ótica do ganho. Mas eu não tinha essa percepção, né? Era algo meu, assim, que eu sempre treinei. Eu, sei lá, acho que a gente vai desenvolvendo, a gente vai tendo as pessoas ao nosso redor como exemplo. Nunca vi meu pai e minha mãe reclamando da vida. Não comecei em berço de ouro, muito pelo contrário. Pô, a história ali do meu pai é. e da minha mãe no começo, pô, não tinham nada. Foi muito difícil, não chegamos a passar fome, graças a Deus não teve isso aí, mas foi, né, assim como muitas pessoas, de uma forma mais humilde ali de começar. E sempre com bons exemplos para poder inspirar eu e minha irmã. Essa história do exemplo é fantástica, cara, porque na minha casa lá, minha mãe sempre, né? Eu fui criado só com mãe e avós. Filhinha, como é? Vinham de vovó. Criado na pera com leite. Quem pela vai pera com leite. É. E aí, minha mãe, o tempo todo, pessoal, era me questionando, né, sabia, já me via um potencial que eu gostava de estudar.
eu gostava, eu queria ser inteligente. A verdade, eu queria ser inteligente. Eu queria, Não sei se deu certo, mas eu eu acho que deu queria um ser pouco. inteligente, é boa. Enquanto todo mundo queria ser rico, eu queria ser inteligente, entendeu? Era meio que a ideia era essa. Uhum, Lógico que eu queria ser rico também, mas sim, eu já enxergava que se eu tivesse uma mente diferente, eu conseguia ter resultado que os outros sim. não tinham. Que a riqueza é uma consequência, né? Sabe uma coisa que eu sempre assisti e aquilo me fazia eu refletir? Os desenhos animados, eu já vi uma coisa um pouco diferente, como por exemplo, Tio Patinhas. Uhum, Eu fico, caramba, todo episódio de Tio Patinhas, ele fazia um esquema ali que acabava ganhando dinheiro. O uhum. cara comprava errado um caminhão de pneu que o cara enganou ele. O que é que ele fazia depois? Ele pegava os pneus e criava uma empresa de balanço Olha aí. e ganhava muito mais dinheiro. Então, Aham, eu ficava, caramba, eu acho que isso aí o caminho é muito por esse aí. uhum, E aí minha mãe era o tempo todo me questionando, porque queria que eu fosse funcionário público. uhum, Só que ao mesmo tempo ela trabalhava, era muito sofrido na época. Sofrido não, era muito trabalhoso na época. Ela trabalhava numa fábrica, mas ela tinha um comércio em casa que complementava o dinheiro da gente. E esse comércio que tinha em casa começou a dar mais resultado. Daqui a pouco se tornou uma loja maior. E filho, vá trabalhar no Banco do Brasil. Ela queria muito, ó, vai ter concurso do Banco do Brasil, vá trabalhar no Banco do Brasil. E uhum, era me questionando, pedindo para eu ser servidor público de alguma forma. E ela sendo empreendedora. uhum. Até que eu comecei a ver que eu gostava daqueles. Pô, minha mãe aqui em casa ganha mais dinheiro do que ela passa. Na época não era como hoje, era 10, 12 horas trabalhando. E aqui na loja ela ganha mais dinheiro do que lá. Por Uhum. que que eu vou trabalhar 12 horas numa fábrica? Sim, o Entendeu? exemplo arrasta, né? Ou trabalhar 6 horas num banco para ganhar um valor. E se aqui eu vender 10 vezes mais do que ela vende Uhum. aqui. Sim, Então eu comecei a trabalhar, me trabalhar em cima, né, nesses, hum, nesses pontos aí. sim. E aí ela, por mais que ela falou, mas eu segui o exemplo dela. Então, Uhum. virei empreendedor, né? É. E é algo que talvez pela sua mãe, ela estar vivendo naquele ambiente de ter um negócio próprio, ela vê que é difícil, que no começo é difícil. É. No começo é difícil. Mano, no começo você tem que ser o comercial, você tem que ser o administrativo, você tem que ser o financeiro, você tem que ser o marketing, você tem que ser o TI, você tem que ser tudo. E no começo você não vai ter resultado. Muitas vezes você vai pagar pra trabalhar. Só que a diferença é a resistência ao longo do tempo. Porque vai dar errado, aí você vai ter que adaptar, aí você vai ter que resistir. Vai dar errado, você vai ter que adaptar, vai ter que resistir. E conforme você vai resistindo, você vai ganhando casca por longo do tempo. Porque no longo do tempo você se torna um profissional do cacete. Porque você entende não profundamente de tudo, mas você tem uma noção ali de tudo que tá acontecendo. E no começo é difícil. Então, por isso que ela quis proteger você. Falou assim, meu, vai fazer um concurso público que é melhor, Não cai né? nessa furada, não, né? Não cai nessa furada de empreender. Mas também pelo lado do concurso público, você vai ter que. Eu já estudei para concurso público. Não como a galera daqui estuda, né? Que eu sei que a galera aqui estuda bastante. Mas eu tentei uma vez. Mas se eu falar que eu tentei assim mesmo, eu tô mentindo. Porque estudar mesmo, eu não estudei tanto. Eu falei, vamos ver aqui o que dá. Sai chutando um Vai que monte dá lá sorte. e vai que dava sorte. Cara, mas aí quando eu pegar a puxa pra estudar, eu falei, mano, que negócio chato de estudar. Não tinha. E fora que nem era meu sonho, desde criança eu sempre quis ter a minha empresa. Porque eu via meu pai. Meu pai tem Meu pai, enfim, não o tenho mais aqui, meu pai está no céu. Mas ele tinha uma barraca de feira na fruta, o qual minha mãe hoje trabalha. E eu sempre via meu pai trabalhando, meu pai e minha mãe, e eles tinham liberdade, né? De viajar a hora que queria, de fazer as coisas na hora que queria. Eu falei, caramba, que legal. Meu pai pegava a gente pra viajar final do ano, meu pai e minha mãe, aí carnaval também, pô, vamos viajar. Eu gostava daquilo. Eu falei, caramba, meu pai me ensinou a viajar, então me ensinou a gostar da liberdade. Eu falei, meu, eu quero ter minha empresa também. É o Melhor. exemplo, entendeu? Quando você começa a ver o exemplo, e aí, claro, teve os momentos que não foram fáceis, né? Mas sempre me inspirei, né? Os nossos pais são os nossos exemplos. Então, por isso que você seguiu o caminho, por mais que sua mãe falava, né? E minha mãe também, no decorrer da minha jornada, minha mãe falava, meu, estude para arrumar um bom emprego. Né? E na minha cabeça eu falei, não, pô, meu pai era todo. Não, meu pai era livre, tinha a liberdade dele, eu gostava daquilo. Então, meu pai me influenciou muito. Eu que é engraçado que até pouco tempo atrás minha mãe já dizia, meu filho, ela me via às vezes um pouco preocupado com outra situação, mas coisa normal de empreendedor, né? Uhum. Por exemplo, essa mudança que a gente tá tendo, compra de prédio novo. Meu filho, porque você não arruma, vai pro concurso, até um tempo dessa ela já fala disso. Vai para um Concurso concurso. público. Isso aí vai até 2000 É.
Até a Previdência quebrar, ela vai falar pra você ir no concurso. Depois disso aí, ela vai falar: meu filho, ainda bem que você empreendeu nessa Com vida. certeza, Luiz. Cara, top demais aqui esse conteúdo. A gente já falou sobre muitas estratégias aí. E, Luiz, hábitos, quais são os hábitos para a gente ter resultado financeiro a longo do prazo? A gente já praticamente respondeu isso, né? Eu acho assim, além dos hábitos que você cria, é, dentro desse hábito é a disciplina, né? A disciplina de que você precisa separar o dinheiro ali do que você ganha. Eu participei de um treinamento ano passado é do Segredo da Mente Milionária. E eu já tinha uma ideia, né, de plano dentro da minha cabeça do que eu seguia. Eu gostei muito do que eles aplicaram lá. Eu sempre segui um modelo que eu gosto de chamar de 20, 50, 30. Normalmente a galera fala 50, 30, 20. Aí eu falo 20, 50, 30. Por quê? A galera fala 50, 30, 20 porque 50% do dinheiro que você ganha você paga a despesa fixa. 30% você joga lá pra despesa variável sua e 20% você investe. Só que eu falei, mano, esse negócio tá errado. Porque você precisa se pagar primeiro. Então o dinheiro, quando entra na sua conta, se você ganhou R$ 1.000, então é 20% você já vai colocar pro seu eu do futuro. Então você tá se pagando primeiro. Aí depois 50% pra você se manter vivo. Vou pagar minha conta de luz, meu condomínio, vou pagar minha internet, você tá vivo. Aí o que sobrou, que é os 30%, aí sim vai pra despesa variável. Você comprar uma bolsa, um sapato, um relógio, você sair, fazer o que você quiser. Rasgar dinheiro, que nem você falou, você vai pra Nicole. Vai rasgar esse dinheiro? Você pode rasgar esse dinheiro. Só que eu inverti essa ordem, porque do jeito que tava 50, 30, 20, então assim, eu sou o último 20%? Não, tá errado. Porque se você perguntar para as pessoas, você investe em alguma coisa? A maioria das pessoas não tem um plano. Elas falam, o que sobra eu invisto. Porque elas não são prioridades. Agora, quando você inverte isso, você faz pro 20, 50, 30, aí a pessoa se prioriza. Fala, realmente, eu sou prioridade. Então, o dinheiro que eu ganho aqui, 20% vai pro meu eu do futuro. E dentro dessa lógica aqui, né? Eu falei que eu participei do treinamento ano passado, o Segredamente Milionário. Eu gostei muito porque tem um fator que eles destrincham ainda mais esse 20, 50, 30. Aonde dentro desses 30, não precisa ser 30 a sua despesa variável. Você pode usar esses 30 aqui da despesa variável para, de fato, 20% ser despesa variável. Os outros 5 você vai colocar para educação, você vai comprar livro, você vai comprar um curso. E os outros 5 você vai fazer uma doação que também te faz bem. Porque você vai ajudar outras pessoas, você vai se conectar com outras pessoas. E eu não tinha esse olhar. Eu falei, caramba, é verdade, né? Eu acabava botando ali na conta ali do Fix e ia embora. Mas eu comecei a ter esse olhar. Falei, caramba, faz sentido. Então tem que ter um percentual destinado para a educação. Porque para você sair do ponto A para o ponto B, são duas coisas. É conhecimento e network. É isso. Então você vai ter que aprender e vai se conectar com pessoas. Por quê? Pessoas novas, ambiente novo, pessoas novas, ideias novas, ações novas, resultados novos. É isso que vai te levar. Então, mas você precisou do conhecimento, você precisou fazer o network para você chegar no ponto B. E é sempre ó, A, B, A, B, A, B, A, B, até você chegar onde você quer. Cara, no meu caso, eu tenho até tendência a exagerar nessa parte aí, sabia? Porque todo exagero não é legal, né? Uhum. Como diz, tudo demais é muito, né? Sim, total. E aí até, às vezes, eu tenho até pedido orientação também de algumas pessoas. Cara, eu vou fazer esse treinamento, o que é que tu acha? Uhum. Porque se deixar, cara, eu faço todos, né? Vai fazendo um atrás do outro e Aí vira aquela obesidade. obesidade é mental e você acaba não aplicando. Uhum. Então, isso aí é interessante também, você ter cuidado com os exageros em qualquer parte da sua vida. Até a parte de investir também. Você tem o seu salário lá e você, não, pá, vou guardar 80% e ficar só com o resto minguado ali, fazer de tudo para não gastar dinheiro. Você tem que ter cuidado para você viver também, né? Com Então, certeza. todo exagero é ruim, de qualquer um dos dois lados. Eu acho que o mais importante de tudo isso, de você juntar dinheiro, você ter um plano, é você ter um momento do desfrute. Porque se você não tiver esse momento, o negócio passa a ser chato e não é prazeroso. Agora, quando você tem um momento do desfrute, você gera uma pancada de reações bioquímicas internas nossas, de felicidade, enfim, um monte de coisa que vai fazer você se sentir melhor e que você queira fazer aquilo de novo. Porque se você não tiver aquilo, fica aquele negócio maçante, você, pô, não tem por que eu fazer isso, e aí não se torna legal, não é motivador. Então você precisa ter esse momento, que é extremamente importante. Isso evita um monte de coisas, você desfrutar.
Todas as sensações são liberadas internas nossas que a gente não consegue mensurar. Porque é algo interno. Você vai querer fazer mais, você não vai ficar doente, tem uma série de consequências. Mas nós vamos muito pelo lado de que, eu não consigo tocar. Então, pô, será que eu não consigo tocar? Então, será que isso aqui é importante eu desfrutar? Porque eu não sei o que acontece dentro de mim. Mas, se você investir nisso daí, tenho certeza que vai conseguir melhorar e desfrutar e conseguir ter a disciplina pra seguir o plano aí que a gente poderia dizer assim, pra que você consiga ter esse equilíbrio aí dentro da sua mente pra alcançar seus Vem objetivos. até um tema aqui que é interessante a gente falar também, é associação de dinheiro à felicidade, né? Uhum, Você associar dinheiro diretamente à felicidade. E não é bem assim, né? Assim, se você for esperar só o momento que você vai ter dinheiro, ou só o momento que você vai conquistar aquele carro, para ser feliz, você tá ferrado. uhum. Exatamente. O Porque o dinheiro. prazer, o prazer do novo lá é rápido, acaba com poucos meses, né? Você É. compra um carrão, cara, pode ser o melhor carro do mundo. Uhum, Você achar fantástico aquilo ali, aquele momento de prazer é ali durante alguns meses. Depois aquele prazer ele vai diminuindo, né? uhum. Eu tava ouvindo uma coisa hoje que foi muito doida, né? Era em relação ao dinheiro. Que se você perceber questão de coisas que acontecem entre famílias da pessoa se matar, de matar o pai, matar a mãe, essas tragédias aí que acontecem. Você percebe que a maioria é em família rica, pô. É verdade. Não é tipo, o menino que mora na periferia tal matou a mãe. Isso aí é muito raro acontecer. O que eu quero dizer com isso? Não é que o dinheiro é a raiz de todo o mal, mas de que você pode ter o dinheiro, mas se você não tiver algumas coisas resolvidas internas, você não. O dinheiro não vai resolver. O dinheiro, ele não compra felicidade, ele te dá conforto. Ele te dá momentos de prazer, com certeza. O dinheiro te leva pra Paris, beleza? Mas ele não te dá o sentimento ou a coisa boa de você estar lá. São outras coisas que te preenchem. É o amor que você tem com a pessoa que você tá. É a gratidão que você tem por você ter conseguido chegar até lá. Porque se você não tem isso preenchido em você, pô, você vai estar lá e você vai estar infeliz. Aí seu casamento não anda, você não tem um bom relacionamento com seu filho. Entendeu? Então o dinheiro não é o final. Ele é o meio para te levar a lugares que você consiga desfrutar com as pessoas que você ama. Mas ele não traz a felicidade em si. Não é sobre isso. Eu acho que ele ajuda, sim. E é isso. Acho É que foi. porque eu acho que a questão da felicidade tá muito na jornada. Uhum. E se você é uma pessoa que naturalmente é feliz, normal, sua jornada vai ser legal. E Sim. quando Uhum. você acha que Perfeito. a felicidade tá só no final, você tá ferrado, Perfeito. cara. Você tem que ser feliz na jornada. Até porque atingir o objetivo é pouco tempo, e a É. jornada é muito tempo, né? Você Uhum. quer comprar, sei lá, uma casa nova, casa dos seus sonhos, vai gastar 500 mil na casa. Meio não, botar aqui 250 mil. Você vai comprar uma casa de 150 e vai gastar 100 mil na reforma do jeito que você quer. Primeiro você vai ter que comprar uma casa de 150 mil. Então você vai ter uma jornada com sua esposa e seus filhos, vai planejar, né? Vai ter aquele negócio todo, aquela euforia. Vamos fazer isso, vamos trabalhar, vamos conquistar. E você vai viver durante esse tempo Uhum. feliz com isso. E aí chega o momento de fazer a reforma. Aí tem mais estresse, tem mais dor Uhum. de cabeça, mas você tá vendo aquilo ser construído. E chegar ao ponto da casa tá pronta lá, tá tudo feito. Beleza, conquistou, vamos pra dentro. E agora? Uhum. E agora? Perfeito. Então, se você foi feliz nesse período todo, dali você já vai ter outro objetivo. Uhum. Os objetivos nunca param, né? Nunca Nunca acabam. param. Por isso que a felicidade está no É. caminho, né? Então, muitas vezes, algumas pessoas que já estão muito bem, estão ricas financeiramente e não tem mais objetivo, não tem mais nada, eu acho que dá um sentimento ali de que a vida acabou, né? Exatamente. Chegou no final, e É. agora? Aí a pessoa tem qualquer coisa ruim, né? Eu nem sou psicólogo, nada disso. Uhum. Que é a ideia minha, né? Não sei se. Então, a pessoa tem qualquer coisa ruim ali, se torna uma depressão. Exatamente. Falta propósito Né? também na Falta um galera. boletim pra pagar, né, Luiz? Não, assim, falta propósito também, porque você vê muitas pessoas têm dinheiro com depressão, né? Eu vi outro dia alguns cantores sertanejos, a galera tem muito dinheiro e, pô, depressivo, não quer É, cantar, sabe? E quantas coisas estão vazias é, dentro do coração dessas pessoas, né? com certeza. Com certeza. Por isso que é importante a gente ver todos os pilares da vida da gente
e trabalhar todos eles, né? E o É. dinheiro é um desses, né? Uhum. As finanças é um desses pilares. É, exatamente. Também você, Dá conforto é, pra gente, né? porque o grande problema é o pessoal achar que o dinheiro é mau, o dinheiro é ruim, o dinheiro não vai trazer coisa boa. Ele traz. Uhum. Você tem que saber o que você tá fazendo, né? Não é É, só ir atrás do dinheiro e ponto. exatamente. Falou e disse, Jobs. Olha aí, ó. Tem Cara, mais alguma coisa aí, Jobs? Ou falamos tudo? Acho que puxamos quase tudo, hein? Vamos ver. Olha só. psicologia do investidor, isso é legal. Uhum. A gente tem um roteirozinho aqui pra seguir, pessoal. É só pra orientar a gente, porque É, a gente vai falando, depois quando a gente vai ver, caramba, a gente falou tudo. A gente nem impressionante. usou o roteiro. Porque acaba entrando no assunto automaticamente. Mas a gente deixa aqui de lado pra gente poder ter uma base aí. Psicologia do investidor. Pessoal, eu acho que foi o último podcast que a gente falou. Não, foi o penúltimo podcast que a gente falou sobre fundos imobiliários. Clica aqui em cima que você vai ver o episódio completo, certo? Fundos imobiliários, falando mais sobre os fundamentos do fundo imobiliário. E aqui a gente falando sobre psicologia do investidor, e eu passei a pensar aqui, me lembrar da questão do efeito manada que as pessoas seguem, né? Uhum. Se você está começando a investir agora, eu acredito que você entra nisso, que é o quê? Você correr para o YouTube, ver um monte de pessoas falando sobre aquele assunto e você vai seguir o que aquelas pessoas estão dizendo. No primeiro momento, isso pode nem ser tão ruim porque você está aprendendo. O ideal é que você realmente veja pessoas e entenda um pouco mais sobre aquilo. Mas depois, não é bom você seguir o efeito manada. Porque, por exemplo, agora, nesse momento, Luiz, perfeito para comprar fundos imobiliários, né? Se você tem visto aí, cara, Não só vi. queda, queda, É. queda, queda, queda. Por quê? Taxa de juros alta? Taxa de juros Dólar? alta, dólar mais de 6. Uhum. O presidente, junto com a Haddad lá, estão falando sobre pacotes que estão para sair em 2026 e coisas Uhum. que espantam os investidores. Então, queda livre aí dos fundos imobiliários, ações, tudo. Não vi, não. Vou entrar ali E pra agora, ver. nesse momento, o que é que a gente faz? Corre? Não, o contrário. Compra. Compra. Tá todo mundo desesperado. Cara, eu vou vender, senão eu vou me ferrar. Quem é? Psicologia. Psicologia financeira do investidor, no caso. Uhum. Sim, perfeito. É o momento, né? Agora, quem consegue segurar um momento desse de pressão, É. né? A maioria das pessoas vão pensar, poxa, mas eu vou colocar meu dinheiro vai perder. Claro, tudo tem risco, ok, tudo tem risco. No entanto, se você souber o que você está fazendo, o ativo que você está se posicionando, você tem muito maiores chances de êxito e não colocar também todo o seu dinheiro em um único fundo imobiliário, entender qual que é o fundo Sim. imobiliário para poder fazer isso. Só pegando o gancho do que você está falando E do é. fundo imobiliário, porque a gente falou isso no episódio passado, o qual o Job já falou que você pode clicar aqui, mas eu vou falar de novo, vai que coloca dessa vez também o link, né? E dessa vez eu tô falando de um episódio que já foi gravado, porque o Jobs me chamou aqui a atenção e falou assim: pô, você falou de um episódio que a gente nem gravou. Eu falei, mas beleza, acontece, eu já tava fazendo a É. premonição aí do futuro. Isso aí. Pessoal, isso é interessante porque com o tempo você se treinando como investidor, treinando a sua mente em relação a isso, acontece um efeito que acontece comigo, eu não sei se acontece com todo investidor, que não é que a gente deseje que dê tudo errado pro país, nada disso, não é isso não, pessoal, mas quando acontece de tudo cair, ao invés de ficar como todo mundo reclamando na internet, a gente fica feliz. Fica feliz, pô, significa o quê? Que eu tenho um fundo imobiliário ali que eu tô comprando ele a R$ 100 e já tenho comprado ele, né, um tempão ali a R$ 100 cada cota. E agora, eu tô falando de fundo imobiliário, pessoal, mas pode ser qualquer ativo que você esteja comprando. Só que de uma hora para outra, esse teu fundo imobiliário que é R$ 100 cai para 75, 25%, que até aconteceu agora recente de alguns fundos imobiliários muito bons acontecer isso. Uhum, Né? No decorrer aí de 6 meses, foram caindo, caindo, caindo. E aí, ao invés de ficar triste, desesperado, porque o que era teu, que era R$ 100, está valendo 75, você compra mais. aí a gente fica, caramba, tomara que caia mais ainda. Uhum, Então, é esse sentimento de você ficar até feliz, eufórico pela queda daquele determinado ativo, só acontece com treino. uhum, Com treino, não é para qualquer um, não, isso aí. E aí realmente a gente fica. E tem que ter até cuidado para estudar direito se esse ativo, se ele não perder os fundamentos. O uhum. que é perder os fundamentos, pessoal? Aquelas características que aquele ativo tem, ela perder aquelas características. Um exemplo prático aqui, vamos contar aqui um fundo imobiliário que são, sei lá, 10 shoppings. Beleza, você comprou esse fundo imobiliário por um preço, né? São 10 shoppings ali, você já analisou todos os imóveis que é desse fundo imobiliário. Será que esses imóveis perderam realmente o valor?
o pessoal deixou de alugar. Não, tá tudo exatamente igual. E aí, esse fundo imobiliário que você paga 100, Luiz, tá valendo 75. Uhum. Qual é o sentido de eu ficar desesperado com isso? Nenhum. Nenhum. Porque os imóveis são os mesmos. Eles continuam lá. O Continua tijolo lá, tá lá. os aluguéis continuam o mesmo, não aconteceu nada de errado para, tipo, vamos supor que seja um fundo imobiliário que tenha só um único ativo. E é a Perdigão que tá lá. E a Perdigão quebrou o contrato e saiu. Aí sim, perdeu o fundamento. Aquele fundo imobiliário vai ter uma queda absurda e bem possível que nem tão cedo você consiga reaver o seu dinheiro ou que tenha acontecido algum problema jurídico ali com aquele imóvel. Uhum. Questão de desalugar, né, de perder o aluguel, eu acho que é algo que até pode voltar ao normal depois. Mas quando é algo que um problema jurídico, um processo que o fundo imobiliário recebeu e que levou uma pancada grande lá e perdeu muito dinheiro, beleza, perdeu um pouco o fundamento do negócio. Uhum. E aí sim, você tem que ter um pouco de preocupação. Mas quando não perde o fundamento, cara, a psicologia financeira do investidor É. diz que, cara, na verdade, além de permanecer com esse ativo, você tem que comprar mais. Existe a frase do Warren Buffett. Venda ao som dos violinos e compre aos sons dos canhões. Cara, Ou seja, top demais, né? quando o bicho tá pegando fogo na guerra, você tem que entrar pra guerra. Agora, quando todo mundo já tá na paz e amor, você vai e fala assim, deixa eu vender esse negócio aqui. Eu sigo alguns investidores, né, no YouTube e realmente eu vi na prática isso acontecer agora. Recente. Agora não, um tempo atrás. Tudo, né? Acho que foi um ano ou um ano e meio atrás. Alguns ativos estavam com os preços históricos mais altos possíveis e os caras foram fazer realocação de ativo, né? Tirar dinheiro de um ativo e jogar em outro, ou seja, vender algum ativo e comprar Uhum. outro. E eu vi os caras pegar os que estavam voando, assim, os ativos que estavam muito bem valorizados, sabe? Uhum. Caramba, nunca. Assim, na prática, vendo isso na prática, porque na prática eu mesmo eu quase não vendo ativos. Uhum. Depois que eu compro, Casou. cai o caso com meus ativos, eu não vendo não. E aí eu vi na prática os caras fazer isso. Aí eu comecei a ver, rapaz, será que não era legal eu também fazer isso? Aí eu comecei a analisar, eu não gosto muito de vender, mas, por exemplo, se um ativo bomba demais e tá isso. E suas métricas ficam muito além do que deveria estar, aí eu penso em vender. Uhum. Entendi. Eu acho que também tem base com a sua experiência, né? Sim. E também tem, existe um modelo certo? Não existe um modelo certo do que fazer. Existe as coisas que a gente vai absorvendo de conhecimento, do que você vai aprendendo ali, errando, pra saber o que fazer. Você é uma pessoa que casa com o ativo, né? Você falou, eu já não caso com o ativo, não. Eu gosto da liberdade. Então, bora vender esse negócio aqui também quando tem momento pra vender, esperar o momento certo pra rebalancear a carteira. Mas são jeitos diferentes ali de fazer, não existe certo e errado. É aquilo que o seu perfil admite e o que te dá mais conforto pra poder fazer. Isso, porque no meu caso, eu literalmente eu quero ficar com os ativos. Eu só compro ativos que eu confio muito nos fundamentos Sim. dele. Eu só caso se eu comprei barato, que nem isso aí que você falou, R$ 100, caiu pra 75, eu falei, mano, meu yield aqui vai ser maior, bora comprar. Aí Isso. eu caso até um certo momento, né? Dependendo da taxa de juros, se tá subindo muito, eu falo, pô, meu retorno vai ser muito maior Com a com outro venda. ativo, né, do que eu ficar nesse fundo imobiliário. Perfeito, exatamente. Que aí talvez seja por isso que os fundamentos, os fundos estão caindo aí, porque o valor de um título pré-fixado já vai ser maior do que o fundo imobiliário, né? É, Então, existem todos os momentos da economia certo para você comprar ou vender. é, Só você entender aí um pouquinho. somar todos os meus ativos financeiros, acho que não passa de 15. Já que Uhum. faz muito tempo. E tem alguns que eu já deveria ter vendido. Não vendi. Você tá segurando. Seguro lá. Mas, É. mas eu gosto demais dos ativos. Mas você tá segurando por quê? Você entrou numa posição errada Não, ou... entrei tudo em posição certa. Só que, Entendi. tipo, eu já deveria ter vendido porque. Não é que já deveria, na verdade. É que existe uma possibilidade de ele estar na alta histórica dele e de não subir mais que aquilo. Ele Sim. tá num limite ali, tá num limite de ser muito alto, né? Uhum. Mas outros não, outros eu confio que vai evoluir cada vez mais. Entendi. Legal. Um dos ativos que eu gosto muito de até citar aqui é o Klabin. Não sei se você investe em Klabin Klabin. 11. Sim. Não, não isso não. Essa daí é dica do... Como que é o nome do brasileiro lá que investe? O primo rico, o primo Não. pobre. Não, não. O senhorzinho lá. Que é tipo o Warren Buffett brasileiro, esqueci o nome Sim, dele. sim, é Luiz Bassi. É, o O Barça. O Barça Bassi. gosta do Klabin 11. Cara, a política KNBL do 11. Bassi, eu vejo tudo, né? Sobre ele, a filha, a família lá.
Cara, eu acredito muito no que eles falam lá. Uhum. Basicamente, eu me baseio muito no que o Bassi fala, realmente. Legal. A Klabin nem foi dica dele, não. Uhum. Mas faz tempo que eu tenho Klabin. Mas eu gosto muito daquela postura. Então é bem por isso que eu não vendo ativos. Uhum. Porque a minha perspectiva é de ganhar cada vez mais com dividendos. Uhum. E não com a valorização dos bens, sabe? Sim, entendi. Eu comecei a ver lá, por exemplo, ações da Klabin. Ele mesmo, um cara que tinha Klabin num período que hoje ele ganha por ano o que ele investiu na ação há 10 anos atrás. Caramba. Diga aí, tu botar 100 mil no negócio, daqui a 10 anos você ter 100 mil todos os anos com dividendo. Isso acontece. Quando você acerta a ação, cara, a ação acontece. Legal. E aí, se você for vender aquela ação, você vai perder essa flutuação aí de dividendos com o passar do tempo. Sim. Porque a empresa ela vai evoluindo, dá mais lucro, vai evoluindo, abre outra empresa, abre outra fábrica, Compra uma outra compra empresa. outra empresa, e ali o dinheiro que você comprou daquele ativo, o valor é o mesmo, a cota é a mesma, você tem o mesmo percentual da empresa. Você comprou lá de ter 1% aí, lógico que isso Só aqui que tá dando exagerando. mais retorno. Tá dando mais patrimônio. Mas isso aqui é uma coisa pra gente falar em outra. Nem Em mais outro retorno, podcast, mais né? patrimônio. Show, Job. Estamos chegando ao fim aí, hein? Fim, meu amigo. Encerramento aí. Vamos fazer esse encerramento aí, porque, né, já deu tempo, né? Daqui a pouco a galera aí expulsa a gente. Mas, Jobs, agradecer a você por mais um episódio. E lembrando que esse aqui é o primeiro episódio de 2025. Primeiro episódio de 2025. Primeiro de 2025. Feliz 2025 pra você que tá assistindo aí. E que tenha mais patrimônio pra você em 2025, né, Luiz? Com certeza. E pra gente encerrar aqui, qual dica a gente poderia dar aí pras pessoas pra melhorar seu Cara, comportamento financeiro? estude psicologia financeira, meu amigo. Vai ser a diferença de você ter resultado ou não. Perfeito. E eu, pra finalizar, eu falo, não se importe com o que as pessoas pensem de você, o carro que você tem, a roupa que você usa, isso não leva a lugar nenhum. Você precisa zerar esse valor dentro da sua mente, só se importe com as críticas construtivas que vão te levar para um próximo nível. Quando você entender isso, você deixa de financiar as coisas e você deixa de querer mostrar algo para alguém que não tem o porquê. E aí você consegue evoluindo. Luiz, só um gancho para finalizar aqui, pessoal. Interessante o que o Luiz falou, que, queira dicas construtivas, né? Críticas construtivas de pessoas que já construíram. Que já construíram, perfeito. É isso. Beleza? É isso. Beleza? Valeu. Ó o joinha. Joinha aqui, ó. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Fui! Esse daqui é do João Paulo aqui, ó. Tá. Valeu, turma. Valeu.